agora ficou ao vivo em cima. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Marival Acioli, estou aqui diretamente de casa, fazendo essa live e dando parabéns a todos e todas que estão conseguindo sobreviver a uma tão grande destruição da economia brasileira através dessa parada geral, desse fechamento de todas as atividades econômicas. Devo dizer que não há fake news quando se trata do coronavírus. Evidentemente, é um vírus poderoso, ele é em certos pontos letais e que não sou cientista nem médico, mas sei, através das enciclopédias, de que ele é, sim, muito perigoso. Mas a pergunta que não quer calar e que os amigos devem e amigas perceber é que, por mais que todas as mídias foquem no coronavírus, e o respeito que eu tenho, vocês estão vendo que eu estou de máscara e eu estou em casa. Inclusive, preparando o restante do nosso estúdio aqui, que está em andamento. É que, por mais que eles, toda hora que você liga a televisão, o rádio, toda essa mídia vendida, submetida a esse negócio grande internacional, na prática, aqui fora, eles não conseguem equiparar a pandemia midiática com as mortes e os ataques que o coronavírus está fazendo no Brasil e, oxalá, no mundo. E você vai dizer, você está contra? Longe disso. E muito menos a favor, longe disso. Lembro 3 casos. Mas antes de lembrar esses casos, eu quero terminar essa primeira fase. Ora, nós temos as mortes por bala, as mortes por tuberculose, as mortes por chikungunya, as mortes por violência de trânsito, porque as mortes no trânsito no Brasil não é acidente de trânsito, é violência de trânsito, porque países que têm uma estrutura tanto de rodovias quanto de leis 50 vezes menores, não tem essa pandemia de morte no trânsito que nós temos aqui no Brasil. E evidentemente que não é acidente de trânsito, é violência de trânsito. Bom, então quando a gente começa a analisar o que está acontecendo com a pandemia midiática do coronavírus e com a realidade aqui fora, mesmo segundo alguns relatórios, o cara morre de uma parada cardíaca e eles colocam embaixo coronavírus. É o que está rolando por aí. Rolou por aí que estão enterrando caixões com pedra dentro. Aí vem a pergunta para os que estão pandemicamente assustados. Então você está dizendo que não existe? Epa, alto lá. Eu quero fazer uma pergunta simples, direta e honesta. As principais mortes, vamos começar.
trânsito, violência de assaltos e a violência contra a vida da mulher, que eu não vou aqui queimar a língua portuguesa dizendo que é feminicídio, que isso não existe. Existe assassinato de mulheres por homens violentos e por uma equipe externa que joga um contra o outro. E um, se achando todo poderoso, ataca aquilo que ele pressupõe ser o mais fraco. Então é assassinato. Não existe feminicídio. É assassinato. Sem dó e sem piedade. E um Estado brasileiro que mantém esses identitaristas jogando um contra os outros. Então vamos lá. Acidente de trânsito, assalto e todo tipo de violência nesse campo, assassinato de mulheres, não é isso? Aí vem as mortes por tuberculose, caiu muito, as mortes por chikungunya, que são imensas, as mortes por diabetes, sífilis e o diabo 4. E nenhuma dessas consegue estar abaixo do que a mídia fala sobre o coronavírus. Então tem coisa errada. Com um detalhe que eu ia dar uma explicação sobre isso. No Japão, todo mundo fala muito, porque eles são desenvolvidos e tal, vira e mexe, e são. Ora, no Japão, quando o cidadão está com um resfriado, ela põe a sua máscara e vai trabalhar. Vai resolver as suas situações de cidadão e de sustentação do Estado. Porque quem sustenta o Estado não é o político. O político é um cidadão cá que vai para lá. Não é essas cortes que transformaram-se, sem detalhes. Não, é o cidadão. E é o cidadão como um todo. Até aquele que joga contra é o cidadão que faz girar a roda. Aí eu pergunto, se o cidadão não está atuando, como é que essa roda vai girar? Se a questão da pandemia é muito mais por um contato, ou o chamado estilo dos respingos que sai da boca para atingir aquele outro, ou num transporte coletivo, onde aquele estilo saiu ali, ele pode contaminar alguém, para que máscara? Para que luva? Não serve não para isso? Com um detalhe que, evidentemente, que as famílias em casas, elas se reúnem. E como é que o Estado brasileiro vai evitar que as famílias em casa se reúnam? Olha que faça. E graças a Deus que se reúnem. Que faz até as suas festas. Eu estou apoiando isso? Não, quem foi que disse? Eu estou dizendo de que o exagero é um negócio internacional que não foi compreendido ainda. E que nós estamos quebrando. Eu tenho um exemplo de um amigo que tem uma pousada aqui na Paraíba, que o giro de negócio deles por mês é em torno de 250 a 300 mil reais. E faz 60 dias que ele não chega a faturar 5 mil reais por mês. E tem que fazer o quê? 6 funcionários de cara foram demitidos. Porque ele disse a mim, meu amigo Acioli, eu tenho que decidir, não é exatamente por causa da situação que esse cidadão que eu estou desempregando vai passar, que eu conheço. Eu tenho que decidir entre os meus negócios até agora,
Porque quem é que vai gerar a roda assim com mais velocidade dentro da cidadania como um todo? O comerciante, o industrial. Comerciante por quê? Comerciante como um todo. Porque parece até uma coisa idiota, mas é didático. Compra, vende, vende, compra, compra, vende, vende, compra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a roda está girando. E eles não é como aquele cidadão que terminou o seu mês, recebeu o seu dinheirinho, vai no supermercado, paga água, paga luz, faz a feirinha. Não. Ele é cara que gira muito. Por menor que seja o comerciante, gira muito mais do que o cidadão comum que vai fazer uma feira. O cidadão comum que vai fazer uma feira, ele gira muito mais e é o que sustenta a roda, porque são milhões a mais do que o comerciante. Enquanto os comerciantes são muito menos, mas gira milhões, muitos deles. Aí eu pergunto, que esquema é esse que cria a parada geral, indiscriminadamente, e quem vai sustentar essa quebradeira? É R$600? É R$1.200 para uma mãe sem marido? Em casa? Então é preciso que nós tenhamos consciência disso. Blake Truste aqui, que faz a vez dele, ele é realmente um sujeito que cuida bem da casa. Então, o que é que essa gente quer? Olha, o Brizola dizia uma coisa interessante. Eu sou brizolista, eu não sou pedetista, eu sou brizolista. Ele dizia o seguinte, que está todo mundo batendo na Globo e tem motivos, apesar que as outras não prestam também. O Brizola dizia o seguinte, quando a Globo estiver apoiando alguma coisa e que envolva o Estado, a questão financeira, negócios, seja contra que você já está fazendo um grande negócio. E, repentemente, você está pulando fora de uma fogueira, de uma furada. Brizola dizia isso. Como ele dizia também que o PT é uma galinha que gagareja ou carcareja para a esquerda e solta o ovo para a direita. A direita que o Brizola falava não é a direita ordeira nacional, a direita... Era a direita essa como tem essa esquerda, essa gangorra. Olha, então vamos lá. Vamos dar um feedback nesse assunto. Se essa esquerda brasileira está 100% a favor dessa parada geral, em certos pontos tem seus motivos. Agora, eu quero que explique como é que o Japão, o cidadão está com um resfriado e ele põe uma máscara e vai trabalhar, vai resolver os seus problemas. E o nível de contágio para o outro é quase zero. Por que essa famosa esquerda, New Left, a francesinha brasileira, está 100% a favor que pare tudo, que se arrebente tudo? Aí você vai dizer, você está a favor. Olha, peraí, não ponham palavras na minha boca, nem em pensamento. Eu estou dizendo que estão destruindo a nação brasileira com essa parada geral de todas as atividades, sem respeitar o cidadão, o direito de ir e vir, o direito de decidir, até mesmo numa pandemia dessa, global, midiática, decidir como deve se proteger com as orientações médicas, claro, com os cientistas da área, e continuar a sua vida. Isso é imoral. Estão destruindo a nação brasileira, gente. Nós não podemos deixar que isso aconteça mais. Existem 1001
nenhuma maneira de você proteger o próximo e do próximo lhe proteger de um vírus desse sem a necessidade esdrúxula, incompreensível, de estar todo mundo socado dentro de casa sem poder fazer nada. Como se dentro de casa nós não estivéssemos tendo contato com os nossos familiares, com os nossos parentes, aderentes e amigos. Isso é imoral. Tem que se rever isso. E tem que se criar a justa fórmula de fazer com que a coisa seja feita para o bem-estar de todos e de todas, sem a destruição do Estado Nacional brasileiro. Esta é uma jogada internacional de quebra e de lesa à pátria brasileira. Opa, lembrem-se, eu não estou dizendo que o vírus, que ao ser atingido por este, não é perigoso. Opa, alto lá. Eu estou dizendo que os outros matam desesperadamente muito mais. E que não está em estatística nenhuma. E isto é imoral. Agora tudo é coronavírus. Nós temos que fazer o Brasil voltar a funcionar. Ou deixar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Dona Maria José, por gentileza. Minha gente, uma boa tarde. Muito obrigado. Esta é a minha comunicação. Concluía? Concluí.